Então damos início aí agora, o segundo bloco do nosso currículo aí, entrando no estudo agora do Antigo Testamento. E nosso primeiro estudo vai ser um panorama sobre o que nós chamamos aí de prólogo. Nós podemos dividir de uma maneira bem ampla a história humana, né, ou a história como a Bíblia apresenta, em 3 etapas, 3 blocos, né? O primeiro bloco é esse do prólogo. O que é o prólogo? É aquela primeira parte das Escrituras que vão falar sobre a nossa história, né? Enquanto homens, enquanto humanos, desde a criação até o chamado de Abraão. Porque a partir do chamado de Abraão, a partir do chamado de Abraão, nós vamos então até o final, né, do Antigo Testamento. Porque aí nós passamos a ter de uma maneira bem mais clara a questão da história da salvação, que começa ali com o chamado de Abraão. E depois nós entramos, né, na parte da redenção, quando então os evangelhos vão apresentar Jesus e depois a igreja e a nossa vida hoje, né, como nós a vivemos. Então esse prólogo, ele vai do primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo número 11. Ok? Nós vamos falar então criação, da queda, dos descendentes de Adão, né, como que o pecado então se adentrou no mundo. Vamos falar ali de Noé e um pouco do pós-Noé até chegarmos ali a chegada de Abraão, né, até entramos na história de Abraão, aí entramos na segunda parte aí do Antigo Testamento. Muito bem, então nesse prólogo a primeira coisa para a gente estudar é sobre a criação, que nas Escrituras encontram-se registradas em Gênesis 1 e Gênesis 2. Nós temos 2 relatos da criação. Então Gênesis 1, que é o que nós lemos, vai falar dos 6 dias, né, ou dos 7 dias da criação, especificando que Deus criou em cada dia, também especificando a criação do homem e da mulher. Depois, no segundo relato, que é o capítulo 2, falando também da criação, mas focado mais na criação do homem e na criação da mulher, e um pouco da vida deles e do chamado mandato cultural, que a gente também vai estudar aqui com vocês. Ok? Bom, então vamos ver algumas coisas a respeito da criação. Vale lembrar, né, que o curso é um panorama da fé cristã. Então a gente não vai trazer tudo aquilo que se possa tratar a respeito da criação, conforme está relatado em Gênesis 1, Gênesis 2. Tá? Isso, há livros e livros escritos sobre isso. Então, qual é o propósito do curso? Ajudar você a fazer a sua leitura em casa, né? E quem sabe na sua casa até fazer pesquisas, né? Se você não tem livros, hoje a gente consegue, através da internet, desde que selecionando bem material, né, para a gente estudar. E então a ideia aqui é ajudá-los, né, uma forma introdutória para que vocês possam ter mais facilidade em se aprofundar nos estudos do que aprendemos aqui. Bom, então, primeiro, sobre criação, a primeira coisa a se falar é sobre o Criador, né? Então, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o sujeito da criação é Deus, né? Deus criou, a gente poderia até começar assim, né? Deus criou os céus e a terra no princípio, ou Deus no princípio criou os céus e a terra. Então, o sujeito, não tem 2 sujeitos aqui, né? O sujeito único é Deus. Então, o Criador, né?
eu quero colocar aqui uma observação, né? Então, quem criou, né? Deus. Agora, uma coisa importante, a Bíblia não explica Deus, conforme aquela música que cantamos, né? A Bíblia não explica Deus. Antes, Deus se revela pela criação, especialmente pelas Escrituras e pelo seu Filho. Nós vamos ver essa questão, né, da revelação de Deus por meio da criação ainda hoje. Então, veja, o que sabemos a respeito de Deus é aquilo que Ele revela sobre si mesmo. Então, Deus, Ele se revela. Deus não é uma descoberta humana. Alguém descobriu Deus. Então, vamos imaginar aqui Moisés, que a tradição atribui como aquele quem escreveu, né, os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. Vamos imaginar aqui Moisés como um cientista, um estudioso, um pesquisador. Em algum lugar ele descobriu Deus, e agora ele, como é o descobridor, né? Ele então vai nos apresentar Deus, ele vai falar da sua pesquisa, da sua descoberta, não é isso, né? É Deus que se revela. Então Deus, ele se revela pela criação, e especialmente Deus se revela pelas Escrituras e pelo seu Filho Jesus Cristo, né? Que nós sabemos, olhando para Jesus, conhecemos a Deus. Aquilo que Deus revela de si mesmo, estudando as Escrituras, observando o seu Filho Jesus, e até mesmo olhando para a natureza, nós podemos compreender. E eu falo nós, quem? Nós, que como seu povo, fomos agraciados com o seu Santo Espírito, e nessa graça de Deus, conseguimos ter o chamado entendimento espiritual. Porque quando nós falamos de Deus, nós não estamos descrevendo um objeto como se estivéssemos descrevendo uma cadeira, ou como se estivéssemos descrevendo a mim mesmo, né? Como um ser humano. É muito mais do que isso, né? Porque, lembrando, Deus, ele não é da nossa natureza, por isso que nós o chamamos de sobrenatural, né? Há uma palavra na filosofia, e é uma palavra também no mundo acadêmico, quando se trata de Deus, né? Ou eternidade, alma, metafísica. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Metafísica, além da física, sendo que física vem de physis, no grego, que significa natureza, né? Então, nós tivemos aí física no ensino médio, né? Dependendo da faculdade que você fizer, você também tem. A física, na física a gente estuda as leis da natureza, a questão da gravidade, né? A mecânica, a ótica, a dinâmica, a inércia, né? Então, a física, ela vai estudar leis da natureza. Leis da natureza. Você vê um raio, e depois de alguns segundos você ouve um trovão. É uma manifestação natural, né? Então, o que é o raio? Por que a gente o vê? E por que a gente escuta o barulho depois de alguns segundos, né? Às vezes é imediato, depende da situação. Quem explica isso? Que disciplina que vai tratar isso? A física. Ok? O estudar acerca daquilo que está além dessa física, ou além da natureza, então nós falamos da metafísica, né? A Bíblia não usa esse termo, ela nem se preocupa em ter uma disciplina sobre as questões sobrenaturais. A Bíblia fala que Deus criou, e quem é Deus? É aquilo que está revelado,
né, primeira coisa que a Bíblia revela sobre Deus é que Ele é o Criador. Deus é o Criador, não há uma explicação, né, além disso, né? Então, o Criador é Deus e Ele é apresentado na Bíblia como Criador. Bom, falando aí da criação, então, nós vemos, a Escritura ensina que a criação manifesta seu infinito poder e sua existência. Então, Deus existe. Aliás, vocês sabem que não há como definir o que é existência, né? O que é existir? Quem que pode explicar o que é existir? Nós não conseguimos explicar o que é existir. Nós intuímos, né, temos por intuição a certeza da existência. Então eu não sei explicar porque o meu ser existe, mas ele existe. E eu sei que vocês sabem que eu existo. Não precisou ser explicado para vocês. Ninguém precisou convencer vocês, né, de que eu existo. Há uma intuição, né? Então, Deus existe. Agora veja, mais uma vez, a existência de Deus não é para nós, não é assimilada, apreendida da mesma maneira como nós temos em relação à existência das coisas naturais. Não, para mim, por que essa cadeira existe? Eu estou vendo, eu posso tocá-la, quer dizer, os meus órgãos dos sentidos, meus 5 sentidos confirmam isso para mim, né? E agora Deus, a existência de Deus não é nessa nossa natureza. Então nós percebemos, nós aprendemos a existência de Deus pela criação, pela sua palavra e por Jesus Cristo. Isso é suficiente para conhecê-lo como um ser que existe? Sim. Agora, para conhecê-lo como nosso Salvador, para entender a nossa condição e nos render a Ele, né, como aquele que pode nos salvar, aí nós precisamos daquele elemento chamado fé, certo? Que nesse momento nós vamos tratar disso, mas para nós, há o privilégio, há a graça de Deus de reconhecer, de apreender, né? Apreender a existência de Deus, muito mais pela fé, mas também na observação da obra dele, dos seus feitos. Então a criação manifesta seu infinito poder. Bom, Salmo 19, versículo 1, que nós vamos inclusive trabalhar essa noite, que é um tema, é o texto, né, dessa noite, da nossa exposição dessa noite. Salmo 19, 1 também diz isso, né? Os céus manifestam a glória de Deus, né? O firmamento, a obra das suas mãos, tá? Paulo vai trabalhar isso em Romanos capítulo 1, versículo 18 também. Eu tenho aqui um texto que eu extraí das Institutas, que é lá de Calvino, né? Lá no volume 1 das Institutas. Sabemos, sem nenhuma dúvida, que no espírito humano, então está falando aqui do nosso interior, né? Aqui no nosso coração, na nossa alma. Então sabemos, sem nenhuma dúvida, que no espírito humano há, por inclinação natural, certo senso da divindade. Veja, o que Calvino está colocando, que por inclinação natural, ou seja, não está falando dos crentes que têm a graça de Deus, que têm fé, que esses crentes, então, eles têm senso da divindade. Calvino está falando que o ser humano, todo ser humano, por uma inclinação natural, quer dizer, por algo da própria natureza humana,
possui, sem dúvida, certo senso da divindade. Ele não está falando aqui um conhecimento pleno da divindade, né? Por inclinação natural, todo ser humano conhece Deus plenamente. Não, há um senso da divindade. Quer dizer, então, como as pessoas chamam, né? Eu acho que para frente vai te esclarecer, mas pode chamar de Deus, pode chamar de energia cósmica, pode chamar, né, de um ser transcendente. Como é que você disse? Ser superior. E é justamente nisso que ele está se pegando, né? Para que não nos refugiemos na alegação da ignorância, o Senhor nos dotou de certa percepção da sua majestade. Aí eu fiz um corte ali no texto. Visto que desde o princípio do mundo não há região, nem cidade, nem mesmo casa alguma que não tenha nada de religião. Nesse fato nós temos uma confissão tácita, ou seja, clara, de que há um senso da divindade gravado no coração de todos os seres humanos. Até a idolatria nos serve de grande argumento em favor dessa ideia, tá? Aquele corte que eu fiz ali, porque ia ficar muito grande, é justamente ele trazendo essa questão das diversas formas de religião que existe, né? Então, né? Quando o ateísmo ele se coloca a declarar a certeza de que Deus não existe, né? Então, ele mesmo está preocupado com uma questão transcendental. Isso também pode dizer que ele pode estar negando, quem sabe, o Deus cristão, ou o Deus das religiões, né? Mas eu achei interessante colocar aqui essa questão da idolatria, porque às vezes a pessoa diz, eu não creio em Deus, mas ela faz do dinheiro, da profissão, da ciência, o seu Deus. Então às vezes o ateu ali pode fazer parte de uma corrente chamada positivista. Os positivistas, eles fazem da ciência aquela que tem a explicação de todas as coisas, certo? Então, tudo é explicado pela ciência. A ciência é o verdadeiro Deus de todas as coisas. Então, se a gente pegar essa questão da idolatria, então quando alguém também idolatra algo, e esse algo nem sempre é uma pessoa, pode ser algo como o poder, por exemplo. Isso mostra que há uma disposição, há uma inclinação no coração humano em algo, como ela coloca, em algo que seja superior a ele. Então nem sempre se dá o nome de Deus, Senhor, né? E há muitos nomes empregados aí nas diversas religiões. Há religiões que inclusive chamam o seu Deus, por exemplo, o sol, né? A lua. E há religiões que chamam várias coisas de Deus, e há religiões que acham que Deus e o mundo é uma coisa só, né? O chamado panteísmo não, me fugiu agora a palavra, né? Algumas religiões orientais, elas entendem isso, né? Por exemplo, se você, até no mosquito, né? Deus, né? Oi? Politeísmo é vários deuses, né? Eu acredito que é panteísmo, sim, a palavra que assim, é Deus em todas as coisas, tá? Muito bem. Mais alguma? Ainda sobre quem criou, né? Então lá Gênesis 1, né? Bem claro, Deus. E veja, como eu já disse, Deus é a fonte exclusiva de toda a ordem criada.
Então não é apresentado aqui nada, nenhum outro ser, né? Nenhum outro Deus concorre com ele. Então a criação, ela é uma obra exclusiva de Deus. Quando o mundo foi criado? Então o texto fala assim, olha, no princípio. Aliás, é a primeira palavra que aparece. A Almeida atualizada, ela procura respeitar a ordem das palavras no texto hebraico. Então é a primeira palavra que aparece lá no texto hebraico, no princípio. O texto hebraico, ele não começa com Deus, ele começa no princípio. E o que significa no princípio? Então a eternidade, aí vem a questão da eternidade de Deus. No princípio, né? A eternidade de Deus. Aí eu coloquei aqui um entendimento de Agostinho, tá? Segundo Agostinho, segundo Agostinho, Deus não criou o mundo no tempo, mas com o tempo. Antes da criação não havia tempo, só eternidade. Porque Deus é eterno, então nós temporais não podemos compreendê-lo na sua essência. Então quando coloca no princípio, não quer dizer, há 5 mil anos, há 10 mil anos, há 1 milhão de anos, há 1 bilhão de anos, né? Porque tempo é algo que nos pertence enquanto criaturas. Deus é atemporal. Então, o entendimento de Deus não é que ele é hiper mega velho, porque ele já tem trilhões, e eu nem saberia dizer mais do que isso, de trilhões de anos. E quando ele tinha então trilhões e trilhões e trilhões de anos, ele criou o mundo. O tempo, como Agostinho coloca aí, né? O tempo foi criado com a gente. Deus, ele não criou o mundo no tempo, ou seja, no ano 300 trilhões, Deus criou o mundo. Não. No princípio, a ideia de quando começou para nós. Isso, na eternidade, houve o nosso princípio, e o princípio do tempo. Então, isso, né? Então a nossa marcação de tempo não é a marcação de tempo de Deus. Então na eternidade de Deus, né, há o princípio da criação. Como Deus criou? Então a criação, ela foi ex nihilo, eu acredito que é assim que falam, nihilo, que é do latim, significa do nada, tá? O verbo criar no hebraico, ele tem esse sentido. Então no princípio criou. Essa palavra aqui no hebraico, ela não é o mesmo que fazer, fabricar. Não é o mesmo que pegar uma árvore, cortar e das madeiras fazer um barco, da madeira fazer um móvel. Então o chamado artífice, né? No caso de um móvel, um marceneiro, ele pega de uma matéria-prima existente, ou da árvore ou das tábuas. O pedreiro, né? Ele pega na matéria-prima existente, então pega da pedra, do barro e do ferro e constrói alguma coisa. Deus ele não pegou algo já existente, ele do nada fez todas as coisas, ok? Aquilo que eu disse inicialmente, nós estamos falando, quando nós falamos de Deus, falamos de um ser que está além da nossa natureza. Eu, na minha natureza, Alexandre,
não consigo produzir nada, algo do nada. Eu preciso de alguma coisa para fazer. Eu posso ser um artífice, mas não o criador, né? Posso ser o criador no sentido, né? A palavra no sentido daquele que descobriu, daquele que projetou e pesquisou, e encontrou, mas não daquele que trouxe à existência o que não existia. Tá? Então, Deus criou do nada. Não existe força natural própria. Nada recebe sua natureza ou existência de outra fonte. Então Deus não pegou de um mundo lá perdido, longe, e criou um outro. Não é esse o sentido aqui do verbo hebraico. Por que Deus criou? Deus totalmente livre, sem coação, só por seu querer, sem necessidade, logo criou por sua bondade e graça. O texto de Gênesis, ele nem fala motivação, né? Não fala qual a motivação, mas a Escritura deixa bem clara, né, quando a gente vai estudar, porque não é só em Gênesis que é tratado Deus como Criador. Aqui é o relato da criação, mostra que Deus criou na sua livre vontade, não por uma necessidade sua, né, por sua bondade e graça. Vamos ver então agora a ordem sobre o caos. Então vamos lá. O versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, a criação é a partir do caos inicial. Deus passa a ordenar todas as coisas. Então há um segundo movimento. O primeiro, Deus criou. Gênesis diz que Deus criou céus e terra, mas esses céus e terra estavam numa condição que vamos chamar ali caótica, né? Diz assim, ó, sem forma e vazia. Então é somente isso que diz o texto. A partir então do versículo 3, Deus começa a ordenar a criação, tá? Então vamos ver isso aí, né? Antes de ver essa ordenação, o versículo 3 fala do poder da palavra. Como é que Deus criou ali? Olha, pela palavra. Então versículo 3, disse Deus, haja luz, certo? Foi pela palavra, o poder da palavra de Deus. E aqui eu tenho uma frase também dessa escritora aí, Nancy Pierce: sua palavra, ou leis, ou ordenanças da criação dão ao mundo ordem e estrutura. A palavra criativa de Deus é a fonte das leis da natureza física que estudamos nas ciências naturais. Também é fonte das leis da natureza humana, os princípios da moralidade, que é a ética, da justiça, que é a política, do empreendimento criativo, que é a economia, e da estética, as artes, e até do pensamento claro, lógica. Então as áreas da ciência, né, nós temos aí algumas áreas da ciência: a ética, a política, a economia, as artes, a lógica, todas essas leis da natureza, né, decorrem da lei divina. Então a palavra de Deus, a ordem de Deus, porque tudo é criado pela sua palavra, né? A gente vai vendo aqui os dias da criação, e disse Deus, haja isso, haja aquilo, seja feito isso, façamos aquilo, né? Então pela palavra, a criação pela palavra. Então a lei divina, a lei da palavra é o fundamento das leis naturais. Inclusive isso é um argumento interessante para aqueles que endeusam a ciência, não é?
Tal coisa acontece, a ciência explica. Como é que a ciência explica? Não, porque a ciência diz que se você pegar tal coisa e fizer isso, há uma lei da física, da química, da biologia, há uma lei, né, da natureza, há uma lei da ciência que vai explicar por que tal coisa acontece. Tá, mas e quem que escreveu essa lei? Qual é o fundamento dessa lei? Certo? Eu sei que se eu pegar qualquer objeto, soltar, ele vai cair. E ele não vai cair de qualquer jeito. Ele vai cair numa certa velocidade. Ele vai atingir esse chão, né, num certo tempo, e haverá um certo impacto, uma força ali de impacto. E vai haver uma reação quando dois corpos se encontram, né, se chocam. Há uma reação específica e muito precisa. Tudo isso há leis da dinâmica, né? Por exemplo, essa do impacto de dois objetos, né? Leis da física de Newton, a lei da gravidade também, né? Dele, certo? Então, mas quem que escreveu essas leis, né? De onde vem? Qual é a base dela? Isso nos leva a entender que quando Deus cria o mundo, haja, né? A primeira criação, haja luz, tal. Deus não está só fazendo existir alguma coisa e depois, sabe? É como se você na sua casa pegasse lá um punhado de plástico, madeira, ferro, juntasse tudo lá, e depois jogasse num canto, nem saberia dizer direito para que aquilo serviria, e ficaria lá, e aquilo estragaria, ou alguém ia lá e destruiria, né? A ideia de que Deus está criando no sentido de ordenando a existência. Aí os dias da criação. Então, primeiro dia o aparecimento da luz, segundo dia a criação do firmamento, terceiro dia separação da terra e do mar, surgimento das plantas, quarto dia a criação dos luminares, o quinto dia a criação dos peixes e pássaros, o sexto dia a criação dos animais e do homem, o sétimo dia o fim da criação, descanso de Deus, tá? Então essa aí é a ordem da criação. Versículo 14: disse Deus também: haja luzeiros no firmamento nos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então o que a gente vê nesse versículo 14? O governo e a soberania de Deus. Os astros e as leis do universo estão sob seu comando. Isso nos leva a entender que a história humana tem direção e propósito. Como eu estava dizendo, Deus ele foi criando e colocando as coisas numa ordem tal de que o mundo existe, né? E ele existe e ele é autossustentável, quer dizer, ele vai existir dentro da maneira como Deus criou, tá? Então Deus garante a existência daquilo que ele criou. Versículos 29 a 30 fala ali da provisão, né? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham sobre a superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então a provisão que a gente percebe, o texto não fala de alimentação animal aí, né? Mas o que a gente extrai, não só desse texto, mas até antes, quando Deus cria alguma coisa, diz que eles sejam fecundos, que eles se multipliquem, né? Deus cria as plantas e as sementes, ou seja, a criação de Deus não foi assim, eu fiz, então essa árvore vai viver
300 anos e morreu. Eu criei aqui o animal, mas o animal, 2, 3 dias, se ele não repor as energias ali, a água e o alimento, ele vai morrer. Não é isso, né? Então a gente vê que Deus, Ele está ordenando todas as coisas. Então Ele está dando ordem, estabelecendo a garantia de que aquilo que Ele está criando veio à existência para ficar. Tá? Então a própria natureza supre as necessidades da natureza, né? Então a gente tira da natureza aquilo que nós precisamos para vivermos. O fato da nossa morte, mesmo a gente comendo bem, morrer, não tem a ver com algo que falta na natureza. A nossa morte, ela é uma implicação espiritual, que a gente vai ver depois quando a gente falar sobre a queda, tá? Então a próxima aula a gente começa vendo aí sobre o mandato cultural. Vamos ver também sobre o descanso divino, trazer alguma coisa para vocês, né, sobre esse 7º dia, e também a questão da cronologia, né? No princípio, quer dizer, não foi criado o mundo no ano número tal, né? Mas quando a gente começar a falar de Adão, Eva, especialmente quando a gente começar a falar dos desdobramentos, né, da sua prole ali, dos seus filhos, nós estamos nos referindo a que ano, né? Que ano podemos dizer que nasceu e morreu Noé? E antes disso, os seus antepassados. Tá? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho de cronologia também. E aí depois nós já passamos para a questão da queda, né? Que o capítulo 3 é a queda. O capítulo 2 nós vamos falar sobre esse mandato cultural. E o capítulo 3 aí falar sobre a queda aí na próxima semana.